Olá, tudo bom? Olha, quero muito falar aqui hoje sobre uma ferramenta bastante importante que poucas pessoas fazem uso dela, né? Estou falando especificamente da a capacidade que tem de se comunicar. Então, para a gente falar um pouco sobre esse tema, a gente vai fazer algumas imersões aqui, alguns aprofundamentos, e eu considero ser bastante tangível, né? Esse tema, porque ele é bem profundo, legal? Então, o nosso tema para hoje é o poder da comunicação na vida pessoal e profissional. Por que isso, hein? Por quê? A razão é muito simples. O profissional, ele é um pessoal. Então, se você não está bem de forma pessoal, logo o seu profissional será devidamente afetado. Tudo bem? Tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande poder ter você aqui novamente. Espero que esse tema seja relevante para você e que a gente possa aqui, diante dessa apresentação, de alguma forma auxiliar você em algum desses gaps, tá bom? Muito bem. A importância da comunicação. Note que a comunicação ela é um processo que ela não vem de agora, né? Então, só para contextualizar um pouco, olha só. A comunicação humana é uma ferramenta que possuímos para construir relacionamentos. Ela nos oferece a possibilidade de gerar conhecimento, entendimento, aceitação, comprometimento e ação. A comunicação é fundamental para o ser humano. Conhecer pessoas, descobrir caminhos e oportunidades de trocas e crescimento e evolução. O que acontece é que nós estamos falando especificamente de uma comunicação da qual muita gente imagina ser. As pessoas acham que a comunicação é somente uma única, que é o ato de você falar, tá? Nós vamos perceber que nós temos dois tipos de, aliás, nós temos dois tipos de comunicação que são as mais usuais. Nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal é a comunicação aquela falada e aquela escrita. A comunicação não verbal é aquela comunicação que se dá através de imagens e através de linguagem de sinais, tá? Depois vocês vão lá na frente descobrir que o nosso corpo ele é um processo riquíssimo de comunicação que muitas pessoas, por alguma razão, não sabem, tá bom? Mas vamos aprofundar um pouco esse tema e vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da comunicação ancorada em três pilares, tá certo? Então, a comunicação, em linhas gerais, ela é fisiológica, né? Porque fala sobre o corpo. Ela é através da linguagem, da qual aqui acabei de mencionar, que ela vai entrar na comunicação não verbal, e é também representativa, tá certo? Então, são esses três pilares que ancoram a comunicação. E aí, quando a gente caminha um pouco mais, a gente vai descobrir que existem formas de se comunicar. E não existe apenas uma única forma, existe inúmeras formas, várias delas, né? Note que o processo de comunicação ele se dá através de gestos, através de imagens, através da fala, através da escrita. Então, o ser humano ele é um poço de comunicação. O que muita gente não sabe é que existe uma outra comunicação que as pessoas desconhecem, tá certo? Então, vamos aqui estruturar a nossa linha de pensamento para que você consiga compreender efetivamente aonde eu quero chegar. Primeiro, é importante destacar que nós temos uma comunicação, que é a comunicação que a maioria conhece,
que é a comunicação verbal, né? O que é a comunicação verbal? É a comunicação falada, é a comunicação escrita. Depois, no segundo momento, nós temos uma outra comunicação que atende pelo nome de comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal, ela está estruturada na forma de imagens, né? Na forma de gestos, tá certo? Depois temos uma terceira comunicação e é sobre essa comunicação da qual eu quero aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque é um tipo de comunicação que as pessoas não enxergam. É a comunicação interna, né? Para que nós possamos expor aquilo que pensamos e aquilo que nós queremos passar para uma outra pessoa, a gente precisa ir lá no fundo e entender um pouco sobre internamente sobre nós. Se você não entende sobre você, dificilmente você vai ter a compreensão daquilo que você efetivamente deseja passar para os demais, tá legal? Então vamos lá. A comunicação falada, ela atua em três frentes, tá certo? Quais são elas, hein? A falada. Aqui eu tenho o primeiro ponto que eu vou chamar de E de emissor. Depois eu vou ter aqui um segundo ponto que atende pelo nome de R. Esse R significa o receptor, ou seja, o emissor emite, no caso eu falo, e o receptor que está lá na outra ponta, ele recebe essa informação, né? E a pergunta que fica é, entre o emissor e o receptor, fica esse espaço, esse ato, né, esse espaço em branco? Não. Tem um outro sujeito que atua aqui no meio, que é o mais importante. Esse sujeito atende pelo nome de mensagem. Essa é a mensagem que o receptor vai receber através de códigos, que ele vai decifrar esses códigos e vai entender efetivamente aquilo que eu estou falando. Tudo bem? Tá tranquilo? Muito bem. Dito isso, qual que é a representatividade, né, dessas comunicações? Né? O que cada uma representa do ponto de vista de volume, de quantidade? Como eu havia dito para vocês aqui no slide anterior, nós temos a comunicação verbal, que é a comunicação falada, nós temos a comunicação não verbal, né? A comunicação não verbal, como já foi dito antes, ela está representada aqui através de imagens. Note que esses emojis que aqui estão, eles estão passando uma mensagem, sim, porém na forma de imagem, né? Quando eu pego, né, quando eu vou fazer essa quantificação de representatividade, né, do que efetivamente tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal, como que eu sei qual que é a quantidade que cada uma representa, né? Então, vem comigo que você vai entender de uma forma muito mais didática, tá certo? Bom, foi realizado um estudo e nesse estudo apresentou-se o seguinte: a comunicação falada, né, que é a que a gente mais usa no dia a dia, no leque de comunicação, ela tem uma representatividade apenas de 7%. Ou seja, é muito pouco diante do tempo que a gente usa para se comunicar, tá certo? Uma outra coisa que é bem interessante é a forma com a qual nós nos comunicamos. Isto é, a entonação de voz, ela tem uma representatividade do ponto de vista de compreensão e do ponto de vista representativo na ordem de 38%. Então, nós estamos falando aí de um volume bastante significativo no que diz respeito à representatividade da informação. Uma outra informação que é bem bacana, que figura aí na ordem de 55%, eu estou falando especificamente na comunicação por gestos e por fisionomia, né? Então, note que hoje nós temos a Libras,
né, que é uma das linguagens que tem crescido de maneira significativa, porque uma boa parte das pessoas, elas nascem com deficiência auditiva e a única maneira com a qual ela tem de se comunicar com o mundo é através de gestos. Aliás, tem crescido bastante e é um mercado que tem se ampliado muito, né? No que diz respeito à questão da fisionomia, é muito tranquilo da gente perceber, por exemplo, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está alegre. E para concluir a questão da fisionomia, existe um gesto, né, que é um gesto que ele é global, que todo mundo ao ver esse gesto sabe exatamente o que significa, que é aquele gesto que você geralmente encontra em hospitais, né, onde tem uma enfermeira com o dedo na boca. Significa dizer silêncio, tá certo? Então, esse é um gesto de ordem global que está muito representado na questão aí da fisionomia. Tudo bem? Tranquilos? Bora lá, né? Então vamos aprofundar. A comunicação interna, ela é um processo bastante complexo e é um processo que ele é muito difícil de ser compreendido se você não estiver efetivamente voltado para esse tema. Então, para que nós possamos fazer uma compreensão um pouco mais aprofundada desse tema, nós faremos uso aqui então de uma ferramenta que ela é de fundamental importância, que atende pelo nome de programação neurolinguística, né? Ou simplesmente PNL. O que que faz a PNL? Quais as funções que a PNL desenvolve? O que que a PNL vai nos oferecer? Note que aqui o meu objetivo é entregar para você uma reflexão muito mais aprofundada e muito mais além do que simplesmente o ato de falar. Falar, todo mundo fala, tá certo? Comunicar-se, todo mundo se comunica. Agora, é importante que nós tenhamos uma compreensão um pouco mais aprofundada em relação ao ato da comunicação e de onde que ele é gerado. Como eu já havia dito, né, a PNL ela funciona como uma espécie de engrenagem, onde ela estrutura a nossa linha de pensamento e desta maneira ela permite com que nós expressemos exatamente aquilo que pensamos, mas em uma lógica totalmente estruturada. Então, para que a gente possa ter essa compreensão, se faz necessário que nós entendamos como que funciona esse processo de forma interna, né? Ou seja, de uma maneira interior, sem que nós possamos fazer a exteriorização daquilo que a gente está pensando. Deu para entender? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos desmistificar esse palavrão, né, de programação neurolinguística, né? O que que significa dizer uma programação neurolinguística? Note que quando eu separo aqui esse nome, eu tenho a programação, que está muito ligado ao ato de programar alguma coisa, né? Então, quem trabalha com algoritmos aí vai entender, é algo muito similar, tá certo? Não é igual, porque a nossa mente, o nosso cérebro é trocentas vezes melhor e muito mais inteligente do que o computador. Quando eu falo na questão da neuro, eu estou falando da parte cognitiva, eu estou falando da parte da inteligência. E quando eu falo na linguística, efetivamente eu estou falando na imagem, estou falando na linguagem de código, estou falando na mensagem, na informação. Então, quando eu junto tudo isso, dá esse palavrão que já atende pelo nome de programação neurolinguística. Para facilitar, para você entender melhor, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o seu cérebro, a sua cabeça, ela é um gabinete de um computador, ok? É a parte física, tá certo? E o neuro, ele nada mais é do que o software, né? O programa que é instalado para que a máquina possa processar.
O linguística são as informações que esse computador recebe e que ele vai processar e devolver para aquela pessoa que está operando. Tá legal? Evidentemente que aqui é uma metáfora, né? Tem a proposta apenas comparativa para que nós possamos ter um exemplo aproximado de como que a programação neurolinguística vai trabalhar a nosso favor. Tudo bem? Então vamos lá. Ainda na programação neurolinguística, é sempre importante destacar que nós temos aqui dois tipos de realidade. Nós temos uma que atende pelo nome de realidade objetiva e uma outra realidade que atende pelo nome de realidade subjetiva. Na realidade objetiva, o que significa dizer? É o seu mapa de momento. A realidade objetiva é o momento exato que você está vivendo. Então, ele não permite com que você imagine nada, é a situação real. Quando eu falo na realidade subjetiva, nós estamos falando naquilo que nós gostaríamos, naquilo que a gente projeta. E tudo isso tem um significado bastante interessante, né? Nós operamos, na imensa maioria das vezes, na realidade subjetiva. Por que nós operamos na realidade subjetiva? Hipoteticamente, aqui tem duas explicações que são lógicas, né? A primeira delas é que é o seguinte: quando a gente trabalha com o objetivo de ter uma vida melhor, tá certo? A gente projeta ter uma situação melhor, de conforto, tá certo? A segunda seria uma forma de você bloquear um pouco a realidade, de você não sofrer tanto com aquilo que você está vendo. Evidentemente que as imagens que aqui estão sendo apresentadas, elas são figurativas, né? Elas têm uma proposta pedagógica de nos mostrar que entre a realidade objetiva e a subjetiva, é evidente que nós vamos trabalhar sempre para buscar a realidade subjetiva. Na subjetiva, está lá como se fosse um sonho, né? Um objetivo. E na objetiva é a nossa realidade de momento. Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia? Ainda na programação neurolinguística, é importante aqui que a gente destaque que o nosso objetivo aqui, a minha proposta aqui é entregar para você uma reflexão um pouco mais aprofundada para que você entenda que o que sai da sua boca, ele vem de algum lugar. E se vem de algum lugar, a gente vai entrar nesse algum lugar para a gente tentar compreender por que a gente pode melhorar sempre. Tá legal? Vamos lá. Olha, quando nós falamos na programação neurolinguística, a programação neurolinguística é o seguinte, né? Imagina você, é como se você olhasse o mundo de uma única janela. E aí, por essa janela, eu tenho várias pessoas. Cada pessoa que olha o mundo sobre essa janela, dependendo do ângulo que ele olhar, ele vai enxergar uma coisa diferente, tá certo? Na imagem aí acima, observe que o número 6 para um e para o outro é número 9, tá certo? Isso significa dizer o seguinte, que a capacidade de observação, a capacidade de percepção de cada um é o que vai formatar o mundo de cada. Tudo bem? Tudo jóia? Cada um enxerga o mundo diante de sua percepção, isto é, podemos enxergar as situações diferentes vista de pontos distintos. Não é porque você está certo que eu estou errado e vice-versa. É evidente que aqui a gente está fazendo um comparativo, né? E a proposta aqui ela é provocativa e didática, para que você compreenda que a visão do outro não está errada, né? A sua visão, a sua percepção, a sua convicção é que talvez não venha de encontro com a realidade de um olhar de uma outra pessoa. Tudo bom? Tudo jóia? Bom, aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Vou pedir que você preste bem atenção para você entender
efetivamente qual que é a proposta dessa abordagem. Olha só, quando nascemos, é colocado em nossas costas, né, ou sobre nós, aquilo que chamamos de mochilinha, tá? Eu vou dar o nome a isso de mochilinha, tá certo? No momento em que a gente vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo, os problemas da vida, eles vão aparecendo, né? Então, as questões positivas aparecem, as questões negativas também aparecem, os aprendizados também aparecem, as decepções também aparecem, as alegrias, a tristeza, enfim. Tudo isso que a nós é apresentado é colocado nessa mochilinha, tá certo? Com o passar do tempo, a gente percebe que nós avançamos do passado para o presente. A essa altura do campeonato, você já está maduro, você já criou maturidade e passou por diversas fases da sua vida, por diversas situações. No mundo acadêmico, o nome disso se dá de conhecimento prévio. No nosso dia a dia, a gente conhece isso como experiência de vida. Pois é, o que foi colocado nessa mochilinha nada mais foi do que experiência de vida. Desta forma, quando você se deparar com um problema na sua vida adulta, o seu cérebro vai até a essa mochilinha e vai ver se tem alguma situação que ali foi arquivada. Se houver alguma situação que ali foi arquivada, ele vai ter a solução do problema ou não. Tudo vai depender de como que você resolveu isso lá no seu passado. Legal? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais para que nós possamos entender sobre essa máquina, né, de pensar que atende pelo nome de cérebro, né? Olha só, o nosso cérebro ele é composto por dois hemisférios. Nós temos aqui um lado direito, né, o lado esquerdo, que é o lado da mente consciente. O lado direito é o lado da mente inconsciente, ok? No lado esquerdo, como você pode ver, nós temos o lado da razão, né, o lado da ação, o lado da execução. No lado esquerdo, do lado direito, nós temos aqui o lado da emoção. Perfeito? O que tudo isso significa dizer? Significa dizer o seguinte em poucas palavras, tá certo? O lado racional é o lado que executa, é o lado que ele age, é o lado lógico, é o lado razão. O lado direito é o lado emocional, né? É o lado onde ele trafega em uma velocidade muito menor. Por quê? Porque ele faz todo o processamento de arquivamento. Então, tudo que acontece no decorrer da nossa vida, lembra da história da mochilinha? Pois é, essa mochilinha está exatamente colocada os arquivos do lado direito do nosso cérebro. É exatamente aí onde está a situação problema. Por quê? Porque a comunicação entre um hemisfério e outro, ela não é estimulada. E pelo qual motivo? Porque nós usamos muito mais o lado da execução do que o lado da emoção. E pelo qual motivo que a gente faz isso? Porque o lado da execução é o lado do dia a dia, é o lado que exige respostas rápidas, é o lado que me coloca em uma situação de confronto, é o lado que me coloca em situação de desafios. E o lado direito é o lado de arquivamento. Então, todas as vezes em que eu passo por uma situação problema, eu arquivo aquela situação. E aí, quando eu sou exposto a essa situação, o meu lado razão, o que ele faz? Ele vai do outro lado do hemisfério e ele tenta puxar para ver se tem algum histórico parecido com esse. Deu para entender mais ou menos? Tá um pouco confuso? Não tem problema, a gente vai explicar de novo, tá certo? Então, nesse sentido,
a comunicação do seu hemisfério esquerdo com o seu hemisfério direito não é uma comunicação que ela é direta, muito embora estejam no mesmo espaço. Por que ela não é direta? Porque a gente trabalha pouco. Você quer ver um exemplo? Tem uma pesquisa que diz que os músicos, em linhas gerais, eles têm uma capacidade muito maior de comunicação com os dois hemisférios. Por quê? Porque eles exercitam os dois. O músico, para executar, por exemplo, uma nota, ele precisa buscar lá no subconsciente, lá no arquivamento, a nota. Essa nota está arquivada lá. Então ele vai lá, faz aquela busca e o lado direito executa, né? É o lado da razão. Como a gente não tem esse hábito diário de fazer isso, é por esse motivo que a gente usa muito mais o lado racional, o lado da execução, do que o lado do arquivamento, que é a mente consciente. Deu para entender mais ou menos, né? E o que isso impacta na nossa vida, né? Qual que é o procedimento e aonde que isso vai parar? Ainda na questão do cérebro, vamos entender um pouco aqui, né, a ciência do pensamento, como que ela funciona, como que ela está estruturada, para a gente entender efetivamente em que passo, em que velocidade que a gente vai andar. Muito bem, aqui nós temos um ponto de partida que eu vou chamar de P, que nada mais é do que o pensamento, tá certo? Que é o ponto inicial. Um pouquinho mais à frente, eu vou ter um outro ponto de partida que eu vou chamar de S, que vai ser nada mais do que o sentimento. E um pouquinho mais à frente, eu vou ter uma outra bolinha aqui, que eu vou chamar de C, que nada mais é do que comportamento. Então, nós temos o pensamento que gera o sentimento e que gera o comportamento. Tudo bem? De novo, né? Primeiro eu penso, depois eu tenho o sentimento e depois o meu comportamento. Observe que, nesse sentido, eu vou ter o meu comportamento, ele vai estar infinitamente sobreposto ao meu sentimento, né? Ora, se eu vou executar alguma coisa, se o meu comportamento vai executar algo, ele tem que estar intimamente relacionado à fase anterior. Ele tem que estar ligado a uma outra coisa que atende pelo nome de sentimento. Ao mesmo tempo, nós temos também um outro pressuposto aqui muito interessante, tá certo? Que é o sentimento, ele vai estar condicionado ao pensamento, ou seja, ele vai estar sobreposto ao meu pensamento. Tudo bem? Mas e o pensamento? O pensamento, ele está sobreposto a quê? O que tem antes do pensamento? Ok. Diante disso, a gente vem para uma outra estrutura que atende pelo nome de mentalidade. O que é a mentalidade? A mentalidade nada mais é do que o seu mapa de origem, o seu mapa de infância, né? Lembra da fase, né, do esponja, né? A criança, nos 2 primeiros setiênios, né? Então, ou seja, do 0 aos 7 e do 7 aos 14, é o momento em que a criança ela tem o efeito esponja. Então, tudo que ela vê nesse período de tempo, o cérebro vai absorvendo. E é exatamente nesse processo que é formado a mentalidade, que por sua vez vai gerar o quê? A programação. Ou seja, é exatamente nessa fase da mentalidade onde a sua programação ela é instalada e essa programação ela vai ser consequente para a sua vida toda. É como se eu instalasse um programa nessa fase e esse programa fosse responsável por alimentar a minha mente até o fim da vida. Evidentemente que ao longo do trajeto você vai aprendendo coisas novas, evidentemente, mas a minha base está exatamente na mentalidade, que por sua vez vai me gerar
outras questões que está relacionada ao que? A modelos, né? Quais modelos? Modelos de cidadania, modelos de comportamento, modelos de crenças, de valores, né? E nesse sentido, eu tenho aqui o último, né, já que eu falei de crenças, né, que é a crença. E quando eu falo em crenças, eu não estou falando de crenças voltado para a religião. Não, não é a crença religiosa, é a crença de vida, valores, ética, moral, percebe? Então, nesse sentido, esta mentalidade, ela é o programa principal que vai formatar toda a sua vida. Então, se você não entender desse processo que foi instalado lá atrás, dificilmente você vai entender o ponto de partida que você está hoje. Deu para entender? Que é bem tranquilo de você mudar um pouco isso? Perfeito, mas como é que eu faço tudo isso, né? Bom, agora que você entendeu que você tem um pensamento, depois primeiro você pensa, depois você sente, que vai gerar um sentimento e depois vai gerar o teu comportamento. Ou seja, o teu comportamento, ele está intimamente ligado ao pensamento. A forma como você pensa diz muito respeito à maneira como você exterioriza, como você se comporta na sociedade, seja no seu meio de trabalho, seja na sua vida pessoal, tá? Não dá para fazer muita diferença porque estamos falando de um mesmo corpo e de um mesmo cérebro, né? Observe que um fica sobreposto ao outro. Agora, tem uma outra coisa que está por trás do pensamento, como acabamos de ver, que é a mentalidade. Se a sua mentalidade não mudar, esquece. Você não vai conseguir mudar nada. Você vai errar e errar e continuar errando. O que você precisa fazer? Muda a base. Como? Vamos lá. Ainda na ciência do pensamento, nós então descobrimos, né, que nós temos aqui o M, né, que é de mentalidade. Depois, nós temos aqui o que? O P, que vem do pensamento. Depois, temos aqui o que mais? Temos o S, que vem de sentimento. Mais alguma coisa? Sim, temos o C, C que vem de comportamento. Tem mais alguma coisa ainda? Sim, nós temos o R. Esse R vem do resultado. O que é o resultado? O resultado ele é nada mais é do que a junção de todo esse processo que eu peguei da base e eu venho desencadeando, eu venho melhorando, eu venho trabalhando e no final é o que eu vou ter como a minha forma física básica, né? Ou seja, é a extração de tudo isso. Lembra que no slide anterior nós tínhamos parado aqui no comportamento? Pois é, o comportamento da maneira como eu me relaciono, como eu me expresso com as pessoas, como eu me expresso, como eu me apresento para o mundo. O resultado disso daí, ele vai ser inerente da forma como eu me comporto. Por exemplo, se eu for uma pessoa educada, eu tenho grande possibilidade de ter como resultado, nas minhas relações, resultados que sejam gerados de uma forma absolutamente também educada. Se eu for uma pessoa que tem um comportamento agressivo, o resultado dessa agressividade, da minha agressividade, ela vai refletir em alguém e vai voltar para mim de novo. Deu para entender? A lei da ação e da reação diz o Isaac Newton, né? Para cada ação há uma reação. Então, se eu me comporto de uma maneira social respeitosa, automaticamente, né? Isso não é uma garantia, evidentemente, né? No mundo louco que a gente vive, mas há grande possibilidade de que as pessoas também me respeitem.
Por quê? Porque eu fiz jus à lei da reciprocidade. Tudo bem? Tranquilo? Bom, tudo isso nós vamos cair aqui em uma outra coisa que atende por isso. Olha, note que para mudar o resultado é necessário mudar a base, isto é, mudar a mentalidade. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa começar a fazer coisas diferentes. Se você sempre fizer as mesmas coisas do mesmo jeito que você sempre fez, a possibilidade de você ter resultado diferente, ele praticamente não existe. Agora, o que tudo isso tem a ver com o processo de comunicação? Essa é a questão, né? Note que nós somos um ser racional, né? Nós somos um ser pensante, nós somos um ser social. E nós vivemos através das nossas comunicações, seja a comunicação com a família, né, com o mundo exterior, com outras pessoas, né? A comunicação, ela é um processo social que, na realidade, ela está muito ancorada a comportamento, por incrível que pareça. O meu comportamento, ele vai determinar se eu tenho uma comunicação mais objetiva e muito mais clara do que em outras situações. Então vamos aprofundar aqui um pouquinho mais, né? Vamos só entender aqui uma coisa. Qual a diferença de pensar e de pensamentos, né? Note que na figura aqui representada acima, o pensar ele é diferente do pensamento. Lá na filosofia, eles gostam muito de falar sobre senso comum, né? Para entender o que significa isso, vamos lá. O que é o pensar? O pensar você controla, né? Dá trabalho, demanda você gastar energia. Ao passo que o pensamento, ele te controla, você fica refém dele. Ou seja, vem milhões de coisas que alguém falou e você compra aquilo como se fosse uma ideia verdadeira. O nome disso, lá em filosofia, chama-se senso comum, que é quando o indivíduo não tem a capacidade de pensar e ele apenas reproduz aquilo que alguém fala. Simplesmente ele reproduz. Então, a diferença entre você pensar e você raciocinar é que você tem um controle. Evidentemente que o pensar dá mais trabalho do que simplesmente usar os pensamentos. Tudo tranquilo? Tudo jóia? Dito isso, o mapa não é o território, né? Quando eu falo que o mapa não é o território, eu estou falando do que exatamente? Note que o mapa lá atrás, lembra dos modelos mentais, né, que ficou lá atrás? Às vezes as pessoas têm modelos mentais que são modelos mentais que travam, né? São aqueles gatilhos, os famosos gatilhos, que impede de você evoluir, que impede de você crescer, porque alguém colocou para você lá atrás que aquilo era correto e você não consegue se desvencilhar daquilo. Lembra lá da mentalidade? Pois é, ele está lá, né? Então, diante disso, vamos entender, né, o que é a resignação. Olha só, a resignação é o ato da aceitação. Ao deslocar nessa direção, estou me referindo ao seu histórico de vida. Ou seja, eu vou conseguir mudar o que ficou lá atrás? Não, né? Olha só, lá atrás eu sofri muito, né? Lá atrás eu tive uma vida muito sofrida. E aí, passou, tá na tua mochilinha. Você tem a oportunidade de pegar essa experiência negativa que você teve e transformar essa experiência em uma aula para tua filha, para o teu filho, para tua família. Usar isso como referência, como base para você promover no outro a vontade de fazer, para você promover no outro a experiencialização de algo que a pessoa não passou e que você vai passar isso de forma gratuita.
Olha só o enriquecimento que você tem de vida com esse tipo de experiência que você teve e com esse sofrimento que vai te acompanhar pelo resto da vida. Muito bem. Ainda no tema, né? É possível mudar o passado? Essa é a pergunta. Você acha que você consegue mudar o passado? Certamente não, né? O passado, por definição, já fala. Tá lá atrás, acabou, vida que segue, né? Bora pra frente, né? É possível mudar o futuro? Há controvérsias, né? Não sei, o que você acha? Pensa um pouquinho. Você acha que dá para mudar o futuro? Não sei, né? Mas enfim, o dado concreto é que só existe um único momento em que você pode mudar. Esse momento atende pelo nome do agora, atende pelo nome do presente. Este sim você pode mudar. Quando você olha aqui os três pilares do tempo, onde você vê aqui o passado, o presente e o futuro, você observa o seguinte, que o presente ele está onde? Ele está no meio. Por que ele está no meio? À toa? Não. Ele está no meio por quê? Porque é uma escada. Você não consegue subir uma escada pisando no primeiro degrau e pisando no último. Você tem que seguir passo a passo. Com relação à pergunta, né, a segunda pergunta de mudar o futuro, muito do que você fizer agora, ele vai resvalar lá na frente. Então, indiretamente, o futuro ele não pode ser controlado. A gente não consegue controlar, evidentemente. Mas, se você fizer boas ações no presente, você pode ter um futuro mais tranquilo. Quer um exemplo? Aposentadoria. O que acontece se você ficar a vida inteira e você não contribuir com o INSS? Você vai ter aposentadoria futura? Não, não vai. O que acontece? E aí, pegando a relação homem-natureza, se você não plantar uma árvore na sua juventude, quando você envelhecer, você vai ter sombra? Certamente não. Então, respondendo à segunda pergunta, eu não consigo ter a exatidão, mas eu consigo ter uma projeção. Então, é possível sim, desde que eu execute bem o meu presente. O presente é agora, o presente é o hoje. Então, mudar a mentalidade é para ontem. Se você continuar fazendo as mesmas práticas que você faz na sua vida inteira, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, pensa nisso. Beleza? Tudo jóia? Muito bem. Qual o impacto de tudo isso nas empresas? Né? Considerando que a gente está falando de um processo do poder da comunicação, né? Então, onde, né, para fechar aqui o nosso tema, né, nessa aprofundada aqui, onde que a comunicação vai extrair de todo esse conhecimento que nós temos o melhor, né? Qual que vai ser a parte benéfica de tudo isso? Então, vamos lá. Primeiro, é importante destacar que ao se autoconhecer, ao se autodirigir, lembre-se, você é o piloto da sua vida, tá certo? Então você vai se auto-permitir uma ampliação de repertório, né? Ou seja, você vai ter muito mais argumentos, você vai ter muito mais diversidade de assunto, você vai ter muito mais uma pluralidade cultural, você vai ter culturas múltiplas, porque você vai ser uma pessoa que está aberto ao mundo. Você vai ser uma pessoa que você está absolutamente aberto para o aprendizado, para aprender. Este é o tema, aprender, tá? O que mais aqui? Discursos mais robustos, né? É evidente que se você tem um autocontrole, você se conhece, você consegue dirigir a sua vida, você não vai ter um argumento mais concreto? É evidente que sim.
comunicação interpessoal. Por quê? Porque você vai ter também a inteligência emocional de compreender o que o outro sente. E desta forma você vai ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então a tua comunicação com o outro passa a ser muito mais ampla no sentido de que você tem uma compreensão maior sobre a necessidade, né, sobre o momento de cada pessoa. O que mais aqui? Capacidade interpretativa bem desenvolvida, né? Ou seja, se você é uma pessoa que você tem essa visão estruturada sobre você, evidentemente que você vai enxergar o mundo através da sua janela com muito mais amplitude. Isso é fato, né? Resiliente, capacidade de voltar ao seu estado natural. Flexibilidade cognitiva, ou seja, flexibilidade no que tange à inteligência, uma pessoa que consegue direcionar sua inteligência para as coisas positivas, para as coisas bacanas. Isso vai gerar no outro a empatia. A empatia é um processo de comunicação. É um processo de comunicação verbal ou não verbal? Não verbal, né? Porque ela está ligado à imagem. Tudo bem? Pensamento adaptativo, né? Hoje, nas empresas, o que mais se busca, uma das características principais que se tem hoje, é a capacidade do indivíduo se adaptar. A capacidade do indivíduo solucionar problemas de ordem complexa ou não, né? Olha, no mundo animal não sobrevive o mais forte, sobrevive aquele que mais se adapta. Basta pegar aí há 10 milhões de anos atrás, quando tínhamos lá, né, as geleiras glaciais, onde tinha lá o mamute, que era um bicho gigantesco, e com o degelo, né, ele que foi preparado com aquele pelo super grosso, né, era vários cobertores, na verdade, se parar para analisar. O clima esquentou e esse bicho simplesmente sucumbiu, porque ele morreu, não aguentou, né? Então, aquele que mais se adapta é exatamente este que melhor sobrevive. E no mundo corporativo, nesse processo de comunicação maluca, onde a comunicação se dá a cada segundo, a cada instante, a cada milésimo de segundo, as pessoas que são resilientes, que têm a capacidade de argumentação, capacidade de resolver problemas, pessoas com pensamentos adaptativos, essas pessoas são as pessoas com as qualificações mais exigidas. Tá certo? Mentalidade de projeto, né? Entender que tudo tem um início, um meio e um final. Nunca parar na metade. Então, se começou, conclua. Tomada de decisão. A tomada de decisão, ela pressupõe o quê? Inteligência de organização. A inteligência de organização, ela está muito ligada à mentalidade de projeto. Percebe como que é um ciclo vicioso? Uma coisa está intimamente ligada à outra. E tudo isso se fala, viu? Tudo isso se interage. As, as habilidades, né? Elas se comunicam, né? Então, o nosso processo de comunicação, de novo, ela não está somente no ato de se comunicar com alguém, mas no ato especificamente de compreender o desenvolvimento das coisas, como que elas funcionam, beleza? A inteligência social, que é a capacidade de você se relacionar com alguém, né? De você fazer parte de um contexto social, isso é comunicação pura. O trabalho em equipe, né? Dá para a gente pensar no trabalho em equipe sem ter comunicação? Oi? Não dá, né? Não tem como, né? Então, é isso. O trabalho em equipe exige muita comunicação, exige muita resiliência, exige muita adaptabilidade, exige muita flexibilidade, porque lidar com pessoas é uma tarefa difícil, exatamente pela janelinha que cada um enxerga o mundo. E a gente tem que ter essa capacidade de respeitar especificamente
o olhar dessas pessoas e compreender que se elas estão ali, elas representam muito. E de verdade, é isso que enriquece. É isso que nos faz ser diferente. A capacidade de se ajustar a cada situação e de entender que em determinados momentos a gente precisa dar um passo para trás hoje para avançar dois no dia subsequente. Perfeito? O que mais aqui, ó? A inteligência emocional, né, que é a capacidade que você tem de controlar as suas emoções. Um dos temas mais discutíveis hoje no mundo atende pelo nome de inteligência emocional. O homem ele é capaz de fazer milhões de coisas, mas em algum momento ele não é capaz de cuidar de si próprio. E é exatamente a questão da inteligência emocional que vai afetar diretamente a sua produtividade no trabalho, vai afetar o seu relacionamento, vai colocar em risco a sua família. Se tiver a oportunidade de ver, é que eu não coloquei aqui para não estender muito o vídeo. Procure lá a roda da vida e vocês vão entender do que eu estou falando. Eu estou falando em um alinhamento, tá certo? Eu estou falando em um balizamento, aonde você estrutura a parte de equilíbrio. Nem tanto o céu e nem tanto a terra. A gente tem que estar no mediano, tá bom? O que mais aqui? Criatividade, né? Habilidade no atendimento ao cliente. Quem que é meu cliente hoje? Todos somos clientes um dos outros. Por quê? Porque a gente vive no mundo do consumismo, né? A gente vive em um mundo onde todo mundo consome. Certa vez eu trabalhava numa empresa de recursos humanos, né, onde eu era gerente, e observei que a pessoa, ao atender o telefone, ela atendeu o telefone, parou e perguntou: tem algum vendedor aqui? Falei: como assim? Ela falou: não, porque a pessoa falou que quer falar com o vendedor. Eu falei: então, tudo bem, passa o telefone, eu vou atender. Depois que eu atendi, eu chamei ela de canto, convoquei uma reunião com todo mundo e informei o seguinte: olha, a venda ela é gerada a partir do telefonema. Quem que é o vendedor? Todos. Todos somos vendedores, porque nós transacionamos todos os dias com pessoas, né? Não basta só eu ter a função de vendedor para ser chamado de vendedor. Vendedor somos todos nós. Então, o cara que liga para a empresa, o cara que liga para a tua casa, para de repente fazer uma cotação, alguma coisa, esse cara é teu cliente. Sabe aquela pessoinha lá que você fez um bolo para ela, ela gostou tanto que ela indicou para outra pessoa? Olha só, olha a oportunidade surgindo, né? Então essa capacidade, sabe, essa ramificação. Hoje existe no mundo uma coisa por nome de network. Network nada mais é do que rede de relacionamento. Rede de relacionamento ela só sobrevive se tiver comunicação. Se não houver comunicação, ela morre. O que alimenta a network hoje é comunicação. E como é que você se comunica com a sua rede? De que maneira, né? Você tem que usar a comunicação, não tem jeito. Por isso, o tema aqui hoje é o poder da comunicação. Bacana? Fica a dica, tá? O que mais aqui? Alfabetização em novas mídias, né? Quando a gente se coloca na condição de aprendiz, a gente está sempre em um estado de aprendizado, né? A comunicação hoje, ela intimamente está ligada a novas tecnologias, né? Hoje nós nos comunicamos mais falando ou mais digitando? Depende. Em algumas situações, nós mais digitamos do que falamos. E para isso, a gente tem que ter acessibilidade e conhecimento dessas novas tecnologias. Antes da pandemia, tinha dois ou três softwares, né, que fazia as reuniões, né, as reuniões
via online, né? Hoje já passou dos 20. Então, observe, né, o processo de criatividade, observe o quanto que as coisas se movimentam e de forma muito rápida. E se você não tiver inserido nesse processo, você certamente vai ficar para trás. Tudo certo? O que mais aqui, ó? Negociação é a capacidade que você vai ter, né, de negociar com outra pessoa. Quando eu falo em negociação, algumas pessoas pensam que negociação está ligado somente ao mundo corporativo, e na verdade não é isso. Negociação é a capacidade que você tem de discordar de alguma coisa que a outra pessoa falou, de mostrar para aquela pessoa um ponto de vista que você defende. Tudo isso, evidentemente, de uma forma mais respeitosa. E do outro lado, existe uma outra coisa, por nome de escutativa. O que é escutativa? É entrar no ouvido e sair no outro? Não. É se aprofundar efetivamente naquilo que a pessoa está te falando. Aquilo que ela está te falando é comunicação despejada no seu ouvido direto. Então ouça, processe, interprete. Este é o segredo, ok? Que mais aqui, hein? Bom, isso acontece, né? Isso certamente é que vai permitir a comunicação clara e objetiva. Ou seja, por tudo que foi aqui já apresentado, né? É evidentemente que esses passos aqui vai te dar uma capacidade muito maior de compreender como que funciona o processo de comunicação e de entender que a comunicação não é só um falar, o outro ouvir, de entender que a comunicação ela está estruturada no nosso dia a dia, ela está estruturada na nossa roupa, ela está estruturada no seu carro, ela está estruturada na sua casa. Então, a forma como você anda, como você veste, como você come, tudo isso é comunicação. Você, por exemplo, ao colocar uma roupa bonita, uma roupa chique, você inconscientemente você está dizendo para os demais grupos, olha, eu tenho estirpe, né? Olha, eu enxergo o mundo sob esse olhar. Você está comunicando àquela pessoa de que você é uma pessoa que está muito próximo, está muito aderente, né, a um modelo de vida, por exemplo. Então, a comunicação, gente, ela não é somente o que a gente acha que é só falar, que é só ouvir, que é só escrever. Não, ela está muito além disso. Queridos, é isso, né? Dito isto, eu finalizo aqui. Espero de alguma forma que esse nosso bate-papo tenha trazido a você aqui algumas reflexões, né? Que tenha provocado em você algumas reflexões. Afinal de contas, este foi o propósito, né? De fazer você refletir um pouco sobre. E espero que nos vejamos aí efetivamente nos próximos vídeos, tá certo? Nos próximos assuntos, tá legal? Bom, no mais é isso. Não preciso nem falar, né, que a gratidão é a única palavra que tenho aqui para expressar. Agradecer imensamente a você pela sua valiosa atenção, pelo tempo que você dedicou. Isso significa dizer que se você ficou aqui até o final porque o assunto estava interessante, de antemão já peço a você que, por gentileza, né, nos prestigie, dá aquele joinha pra gente, né? Se não está inscrito no canal, faça isso, por favor. Isso vai ter uma relevância bastante significativa para a gente, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Não posso deixar, né, como todas as abordagens que eu faço, eu sempre tenho aí no mínimo uma ou duas citações, mas eu quero fazer aqui duas citações de dois caras que foi a quem eu me ancorei para falar sobre esse tema. Uma chama-se John Grinder
e o outro é o Richard Bandler. Os dois foram criadores da programação neurolinguística, tá certo? Olha só, o John Grinder ele fala assim, ó, a maneira como pensamos afeta nosso corpo e como usamos o nosso corpo afeta a maneira como pensamos. Ou seja, um está intimamente ligado ao outro. Então, quando eu falo em processo de comunicação, eu estou falando de corpo e alma, corpo e voz. Aliás, tem uma indicação de um livro, quem quiser ler, chama-se O Corpo Fala, tá? Para vocês entenderem um pouco. Isto sem contar que nós aqui nem entramos em rapport, para não estender tanto o vídeo, né? Mas de repente é um outro assunto, eu posso abordar depois. Mas enfim. Aí ele continua aqui, ó. A linguagem corporal é o tom de voz a linguagem corporal e o tom de voz determina que um simples reconhecimento signifique uma ameaça, humilhação ou uma saudação amigável. Os seres humanos vivem em um mundo real, né? Ou seja, tudo vai depender da forma com que eu falo. Se eu falar para você que você é uma pessoa, você é feio, para você não vai chocar, não vai acontecer nada. Mas se eu falar firme, forte, olha, você é feio, evidentemente que eu vou estar te agredindo e essa mensagem ela vai ter um peso muito maior, percebe? Bom, o Richard Bandler ele fala o seguinte: as pessoas tomam as palavras que você lhes oferece e as relacionam à sua própria experiência pessoal, tá certo? Dito isto, mais uma vez aqui agradeço pela sua valiosa atenção, muito obrigado. Espero que tenha sido de grande valia essa abordagem ou que ela represente para você algum ganho significativo. Uma coisa é fato, mal não vai te fazer, tá certo? É isso, tenha uma excelente semana e até breve. Tchau, tchau.